Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que constantemente, de fato, aparece nas redes sociais. Eu escutei alguns podcasts, eu escutei inclusive o Ryan falando sobre a tatuagem de borboleta. E ele fala que a pessoa que tem a tatuagem de borboleta, no caso, as mulheres que possuem esse tipo de tatuagem, têm inclinações para ser mulheres mais libertinas. Bom, ele falou isso. E isso foi compartilhado por muitos internautas nas redes sociais, beleza? Tudo bem você? Eu me chamo Rafael Nascimento, 6/7/2025, às 21 horas e 27 minutos, né? Eu estou fazendo esse vídeo para trazer uma lucidez, uma transparência referente a esse tipo de afirmação do Ryan. Será que a afirmação do Ryan, diante da psicanálise, da psicologia de fato, tem lógica? Certo? Você já se fez essa pergunta, já fez esse tipo de questionamento, né? Eu acho importante porque tudo que a gente faz, as nossas ações, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente se veste, isso reproduz o comportamento, é uma manifestação do subconsciente, certo? Sobre o que a gente faz no nosso cotidiano ou para as pessoas ao redor. Então as pessoas, elas não associam a questão da vestimenta, muitas pessoas não associam a questão da tatuagem, muitas pessoas não associam, por exemplo, a questão de pessoas que colocam pins, esse tipo de coisa com comportamento e ações. E tem uma correlação, esse tipo de coisa? É evidente que tem. Então, aqui eu vou apresentar de uma forma rasa, de fato, não de uma forma mais profunda, né, mas vou apresentar de forma rasa, né, a questão sobre esse tipo de afirmação. Foi feito por Ryan. Algumas outras pessoas nas redes sociais fizeram esse tipo de afirmação e correlação entre tatuagem de borboleta e o indivíduo que é mais libertino, ou a mulher que é mais libertina. Tem alguma associação referente a isso? Pois bem, veja, a tatuagem de borboleta, geralmente, e aqui eu vou usar um tipo de estudo que eu fiz recentemente, a questão da autoexpressão, né? O desejo de liberdade. A tatuagem de borboleta representa isso, um desejo de liberdade ou de renascimento. Como assim? É uma pessoa, muitas vezes, que ela estava presa em alguma situação, seja existencial, ou seja no âmbito familiar, no âmbito amoroso, a desilusão, e ela deseja algum tipo de liberdade para desaflorar. Então, normalmente, essas pessoas que usam essa tatuagem de borboleta, ela tem essa característica, tá dando para entender, de uma pessoa que passou por situações de prisão, seja existencial, seja moral, seja no âmbito dos relacionamentos interpessoais, ela quer obter uma liberdade. Então, a maneira que ela se expressa em seu próprio corpo, muitas vezes é uma tatuagem de borboleta, porque a borboleta, de fato, ela representa o desejo de liberdade, ou do renascimento de uma situação difícil que a pessoa passou. Entende? Isso está dentro do subconsciente da pessoa. Está dando para entender? Então, a metáfora da metamorfose, do renascimento, a liberdade
de situações difíceis que a pessoa estava aprisionada. Por exemplo, normalmente quem faz esse tipo de tatuagem é aquela pessoa que, por exemplo, quer superar algum trauma. E aí ela se manifesta fazendo, por exemplo, uma tatuagem de borboleta, porque de fato, tá entendendo? Ela quer superar aqueles obstáculos e ela quer fazer essa manifestação. Então, a superação de traumas, superação de perdas ou de fases difíceis da própria vida. Uma outra característica de quem normalmente procura fazer uma tatuagem de borboleta é uma pessoa que ela deseja ter uma auto-identificação ou uma afirmação de identidade. Principalmente isso acontece entre mulheres muito jovens. Então, por exemplo, segundo alguns estudos de Jung e de outros pensadores dentro da psicologia simbólica, né, as imagens simbólicas tatuadas dentro do próprio corpo servem como uma âncora de identidade para a pessoa. É uma manifestação do subconsciente. Isso pode ser positivo ou também sinalizar que essa pessoa ainda está elaborando questões profundas refletindo questões profundas sobre si mesmo. Entendeu? E aí ela tenta manifestar tudo isso. E aí, normalmente, dentro dos estudos que a gente pôde observar do campo da psicologia, né, a pessoa que normalmente, e aí eu não vou colocar especificamente a questão da tatuagem de borboleta, eu vou colocar tatuagem em geral. Normalmente, a pessoa que faz uma tatuagem, ela procura abertura de experiências novas na vida, e essa relevância referente a essa abertura de experiência é alta. Ela tem uma maior extroversão, ou seja, ela é uma pessoa mais aberta ao novo, é uma pessoa especificamente que gosta de perambular especificamente por diversos caminhos, e a relevância de uma pessoa que, por exemplo, utiliza a tatuagem de borboleta é uma relevância moderada. Então deve ser levado em questão, porque normalmente a tatuagem de borboleta ela representa a liberdade, certo? E uma pessoa que gosta de liberdade, ela é extrovertida, né? Também a pessoa que utiliza basicamente uma tatuagem de borboleta, certo? Ela tem uma maior impulsividade, certo? Ela tem uma impulsividade maior do que uma pessoa, por exemplo, em termos comuns, em perfis e atitudes e personalidades comuns. Ela tem uma maior impulsividade referente ao comportamento e também à própria personalidade. E qual é a relevância disso? A relevância disso é levemente alta. E por que levemente alta? Porque normalmente uma pessoa que ela gosta de experiências novas, ela é extrovertida, ela tende, por tabela, a ser impulsiva. É o desejo também de autoexpressão, de auto se identificar ou de ter um narcisismo de fato, muitas vezes, perfis com traços narcisistas. Não que é uma regra, mas muitas pessoas que têm uma abertura ao novo, são pessoas impulsivas, normalmente extrovertidas, e elas têm um desejo de autoafirmar-se. Muitas delas tendem a ser também narcisista, e é uma característica alta referente a, por exemplo, a pessoa que usa uma tatuagem de borboleta, por exemplo. O desejo de autoexpressão e a questão de manifestação, certo, do subconsciente, de forma intensa, ou seja, a pessoa está sentindo aquilo, ela quer manifestar isso, e ela coloca isso no próprio corpo. Também, uma pessoa que utiliza a tatuagem de borboleta é aquela pessoa também que não teve a figura paterna muito presente. Entende? A figura paterna muito presente. Então, ela tende especificamente a fazer essa tatuagem de borboleta como se fosse uma libertação de traumas existenciais que talvez o genitor causou para ela, ou também não foi presente, entendeu? A tendência de impulsividade, intensidade emocional, é aquela pessoa que vai ao extremo, ou seja, é aquela pessoa que ao mesmo tempo ela tem
períodos de baixa, período de controle e depois ela vai do 8 ao 80. Entende? Normalmente quem usa basicamente essa tatuagem de borboleta, ela tem essa característica, ela vai do 8 ao 80, aos extremos. Entende? Isso aí que eu estou falando é basicamente científico, pessoal. Eu não estou falando nada especificamente que não seja científico. Tá dando para entender? Normalmente, as pessoas que usam tatuagem de borboleta, como as pessoas têm o desejo de liberdade, elas tendem também a ser pessoas que não têm uma segurança emocional. Como assim? É aquela pessoa que ela é muito dada ao novo. Pessoas que gostam de vários relacionamentos, de ter vários relacionamentos ao longo da vida. Também são pessoas que têm tendência, não é uma regra, mas tendência a ser infiéis. Certo? Por quê? Porque se há uma liberdade, a pessoa não vai querer estar presa dentro de um relacionamento. Então, normalmente, quem usa essa tatuagem de borboleta e que se define como uma pessoa que deseja liberdade, ela tende também a ser muito rotativa, ou seja, uma pessoa que ela não deseja prisão dentro de um relacionamento. Ela não consegue permanecer dentro de um relacionamento. Ela pode ficar por um tempo, mas ela tende a ter essa variabilidade de relacionamentos. Normalmente quem utiliza a tatuagem de borboleta são pessoas que buscam validação. As pessoas que usam tatuagem de borboleta são pessoas que buscam validação, certo? Ou sentido por meio de mudanças externas. É aquelas pessoas que elas não têm rigidez nos sentimentos, ou seja, no sentido emocional mesmo. É aquela pessoa que está dentro de um relacionamento, qualquer coisa que não agrade a ela, ela tende a não resolver, ela tende a sair daquele relacionamento, porque elas são instáveis. Por conta de quê? Devido a esse desejo de liberdade que traz para quem faz basicamente a tatuagem de borboleta. Entende? Então, isso é tudo manifestação do subconsciente que é projetado no próprio corpo, né? Porque essas tatuagens, elas representam alguma manifestação do subconsciente, entendeu? São também pessoas que tendem a ser mais abertas emocionalmente, não são aquelas pessoas mais rígidas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquelas pessoas caxias. Não, as pessoas que fazem tatuagem de borboleta tendem a ser mais abertas emocionalmente. São pessoas que passam por constante transformação, ou seja, é aquela pessoa que ela passa por uma dificuldade e ela consegue se transformar rapidamente sem se agarrar a períodos de traumas passados, porque ela deseja liberdade, elas são mais impulsivas, elas desejam o novo, então a busca desse novo então tende a ser pessoas que não se agarram ao passado, são pessoas muito flexíveis e expressam sua individualidade de forma intensa. Por exemplo, é uma pessoa que são normalmente pessoas que fazem tatuagem de borboleta são pessoas que tendem a ter o gênio muito forte, pessoas que são geniosas, pessoas especificamente que possuem, digamos, um individualismo muito grande, pessoas com ego muito grande, pessoas que são muito vaidosas e orgulhosas. Normalmente essas pessoas que usam esse tipo de tatuagem, no caso borboleta, elas tendem a ter essa característica de expressar uma individualidade maior. Porque uma pessoa que gosta de liberdade, que é a representação da borboleta, ela simplesmente não gosta de ser comandada por terceiros. Elas são individualistas, elas são orgulhosas, vaidosas, tendem a ser, não é uma regra, tendem a ser narcisistas, entende? Muito egocêntricas, não gostam de ser contrariadas. Então, sim, muita coisa que o Ryan falou é verdade, mas existe um estudo científico referente a essa questão. Entende? Eu vou colocar à disposição no meu blog esse tipo de assunto e eu espero que vocês tenham absorvido. E aqui fica o meu abraço, né? E aqui fica o meu abraço para todos que me acompanham nas redes sociais. Aqui é o professor Rafael Nascimento. Um abraço a todos.